Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. Uma das análises mais conhecidas da consultoria de imagem é a análise de coloração pessoal. Consiste em encontrar as cores que irão harmonizar com o seu rosto e como elas poderão trazer uma imagem mais harmoniosa. E note, esta harmonia é um facto devidamente estudado. Em relação ao gostar de umas mais do que outras, somente com uma consultoria que irá perceber o porquê. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje vamos falar sobre cores. Efetivamente, a análise de coloração dentro da consultoria de imagem é das análises mais famosas, vamos assim dizer. Eu até costumo dizer às vezes nas minhas palestras e na minha masterclass que é a queridinha, porque efetivamente é aquela que toda a gente conhece e muitas das vezes também ouço as pessoas comentarem comigo e a dizerem eu também gostava de fazer o teste o teste das cores, portanto das minhas cores. Pois bem, da experiência que eu tenho tido e trago sempre obviamente, a minha própria experiência, ficamos sempre com aquela sensação, porque eu também tive, não é? As pessoas ficam com a sensação que não vão poder usar as cores que querem, as cores que gostam. E a análise de coloração, da maneira pelo menos com que eu trabalho, traz efetivamente o estudo da coloração de cada pessoa, as características da pele, falo sobre isso tudo, portanto as tendências, perceber o que é isso das tendências relativamente às cores, perceber também um bocadinho como é que funciona a indústria da moda. Também já tive aqui um episódio em que falei no caso particular do preto, que acho que era assim a cor que merecia aqui um destaque no podcast, e perceber um bocadinho este impacto das cores. E recentemente, até muito curioso, que as últimas clientes têm feito parte das minhas turmas dos ciclos que eu chamo de ciclos de consultoria de imagem. Tem sido muito interessante que elas ficam muitíssimo mais impactadas com o impacto das cores que não são da sua cartela do que propriamente do impacto das cores que são. Portanto, elas ficam felizes e entender quais são as cores que as favorecem, mas ficam mesmo impactadas quando veem o efeito de uma cor que não é favorável, portanto, que não tem as mesmas características que a sua pele. E então era hoje um bocadinho sobre isto que eu gostaria de falar. Vou dar-vos aqui este exemplo. Portanto, eu trago esta peça aqui, esta blusa que é dentro aqui de um roxo que está dentro da minha cartela e até bastante alinhado com as cores que eu tenho aqui no meu espaço. Portanto, eu sou uma cartela de inverno. Características são que... Portanto, estamos a falar de cores frias, mais escuras, com mais profundidade, vamos dizer assim. E então são estas as cores que me favorecem mais. Por exemplo, vou-vos mostrar, às vezes tenho aqui este lenço lindo, maravilhoso, que tem aqui uma mistura de cores que eu adoro e que estão, a grande maioria das cores estão na minha cartela, à exceção aqui deste amarelo, que é um amarelo mais quente, mas ele no todo, portanto isto é quase que um pareo, são cores que estão alinhadas com a minha cartela. Pronto, e então muitas das vezes no meu caso pessoal, são, trazer um lenço, uma echarpe, eu adoro, portanto gosto imenso e acho que acrescentam sempre algum diferencial nos looks, mas mais uma vez é sempre uma questão muito pessoal e de personalidade. Eu vou usar hoje, em vez de estar aqui a trazer-vos os tecidos que eu normalmente utilizo na coloração, vamos trazer aqui este exemplo prático, porque é uma das sugestões que eu dou a clientes que gostem e usem, portanto, este tipo de acessório, vamos assim dizer, e é mais fácil para que eu consiga explicar aqui um bocadinho o impacto das cores. Portanto, o que é a pergunta mais recorrente que eu tenho? Quando se fala em termos de cores, especialmente se for uma pessoa que não esteja tão à vontade
ou que ache que não sabe combinar cores, então a pessoa tem sempre dificuldade de trazer para as peças, vamos assim dizer, principais, tem sempre algum receio de trazer aqui estampas, misturas. E às vezes as pessoas levam muito isso para o facto, eu não sei misturar cores, então não arrisco e não uso tantas estampas como se calhar até gostaria. Primeiro ponto. O uso das estampas pode estar relacionado mais com os seus estilos do que propriamente com o facto de ter ou não medo de usar cores. Portanto, quando fazemos um processo de consultoria, pelo menos, ou estes ciclos que eu falo, começamos com os estilos exatamente, que é por aí que vamos entender como é que esta pessoa vai usar as peças, se vai usar peças mais neutras, se vai usar, quero dizer, cores mais neutras, se vai usar cores mais arrojadas, se vai gostar mais daquelas composições mais monocromáticas, se é uma personalidade que vai gostar aqui de mais de contrastes, não é? De vários tons. Portanto, ela, nesta primeira fase, no primeiro encontro, que é o encontro onde falamos sobre estilos, as clientes já vão entendendo, portanto, aqui, e depois é muito curioso, porque como é uma turma sempre muito restrita, um número muito restrito de clientes, elas vão entendendo, vão partilhando os seus gostos pessoais. Uma gosta mais de arrojar, a outra já gosta mais de algo mais tradicional, vamos assim dizer. Portanto, esta partilha também é muito interessante e depois, muitas das vezes, pelo menos até agora, tenho tido turmas que no mínimo têm sempre 2 cartelas diferentes, e então também é muito interessante elas perceberem o impacto da cor numa pessoa e noutra, não é? Uma pessoa que tem uma cartela quente, elas veem o impacto das cores quentes e o impacto das cores frias, e vice-versa, se for uma pessoa que tem uma cartela fria e conseguem perceber a diferença e realmente entender o que realmente valoriza. Então, relativamente ao assunto que eu hoje trago, não vou poder usar as cores que gosto. Então a pergunta é, a partir do momento que vê o impacto negativo que as cores, apesar de gostar de uma cor, sendo ela, ou melhor, não sendo ela da sua cartela, portanto, a partir do momento em que vê e sente o impacto negativo que isso possa trazer para a sua imagem, é óbvio que depois, no seu dia-a-dia, a decisão é sua, se vai escolher aquela cor ou não. Pode ter uma relação até muito afetiva, muito emocional com uma determinada cor, e mesmo ela não sendo da sua cartela, ia usar. E está tudo certo, como eu costumo dizer, a responsabilidade e a decisão é sempre da cliente. O que é importante para mim como consultora é trazer este conhecimento, esta consciência para a minha cliente, para que ela saiba, ok, eu sei que isto tem um impacto negativo na minha coloração, mas eu também sei como é que posso contrariar um bocadinho aqui este efeito negativo. E eu faço aqui a comparação um bocadinho com aquela que se chama junk food, não é? Todos nós gostamos de um hambúrguerzinho, ou de uma pizza, ou sei lá, outras coisas por aí há, que muitas das vezes, ou melhor, quase nunca são saudáveis. E nós sabemos que aquilo tem um impacto negativo na nossa alimentação e na nossa saúde, mas pronto, lá há um dia que nós vamos pecar, vamos assim dizer. Mas lá está, é com a consciência de que, ok, eu posso pecar uma vez, mas não posso pecar todos os dias, porque depois então aí, como eu costumo dizer, a fatura vai ser muito mais cara. Portanto, aqui trata-se de entender o impacto positivo e negativo das cores no meu rosto. Então, vamos usar aqui o meu exemplo. Eu tenho esta aqui, como eu vos dizia, a única cor que não está na minha cartela é aqui o amarelo que está cá para trás. Portanto, eu trago estas misturas. Reparem, tem aqui um número de cores bastante grande. Tem aqui preto, tem aqui um azulão, tem aqui um fundo branco, um fúcsia, e todos eles combinados parecem-me harmoniosos. Vou agora mudar para uma cor, portanto, de uma outra peça que eu já tinha antes de saber a minha coloração e que eu adorava. Eu era a pessoa que adorava os camels, os beges, os castanhos, mas são todos tons de cor, tanto os fundos são quentes. Então vou usar aqui esta, que traz, obviamente, uma peça diferente, ok? E que traz aqui uma cor diferente para o meu rosto. Portanto, isto estamos a falar de uma peça só. Hoje em dia, muitas das vezes já não uso
já não uso esta peça, não é? Mas às vezes são peças que eu uso para emprestar a pessoas amigas minhas que têm esta coloração, ou até às vezes já aconteceu também a clientes. Portanto, é entender qual é o impacto. Portanto, esta cor aqui, ok, que eu estou maquiada, tenho aqui uma câmara a câmara por onde eu gravo aqui os meus episódios, portanto aqui do meu iPad é muito boa e na verdade até posso dizer que o impacto até nem é assim tão negativo do que se calhar até eu própria estaria à espera. Mas, portanto, é perceber isto e quando fazemos a coloração, também fazemos a coloração à luz natural, sem maquiagem, e eu tenho aqui alguma maquiagem, embora muito pouca tenho alguma, mas você aí em casa pode fazer este exercício, portanto, sem maquiagem, se perca aí um tempinho da sua semana ou num fim de semana, quando estiver a arrumar as suas peças, a voltar a colocar no sítio, e venha para a janela, venha ver e coloque as peças junto ao seu rosto e comece a ver efetivamente a diferença. O que eu costumo sugerir às minhas clientes é o seguinte, logo numa primeira abordagem. Pense aí no seu guarda-roupa e vamos agora falar só das partes de cima, porque são aquelas que efetivamente estão juntas ao seu rosto, portanto são estas que trazem este impacto mais imediato. Pense se não existe aí alguma peça, alguma blusa, algum casaco, portanto, ou até mesmo algum echarpe, que de facto comprou, usou uma ou duas vezes, mas depois nunca mais o usou. Ou porque alguém lhe disse que hoje estás com um ar assim mais pesado, não descansaste, não dormiste bem. Pense, provavelmente será uma peça que não está na sua cartela. Portanto, o que eu sugiro no episódio de hoje, primeiro que fique claro que não existem cores que não pode usar, poderá sempre usá-las todas desde que saiba como minimizar o impacto delas, mas também não posso deixar de dizer que a partir do momento que sabe que são cores que não a favorecem, não sei até que ponto é que poderá fazer sentido usar algo que à partida já sabe que não vai favorecer. Mas vamos deixar isso para outra altura. Então começa a fazer este exercício. Vá pesquisando dentro do seu guarda-roupa e começa a perceber, começa a entender o porquê é que não usa, se tem ali alguma relação emocional com a cor, não é? Por exemplo, na nossa cultura, eu que sou da cartela de inverno, só há muito pouco tempo, e já sei que sou de inverno, portanto desde o primeiro curso que eu fiz de coloração ali 2020, 2021, penso que terá sido isso, e pronto, levei um choque, porque eu gostava das cores quentes, das cores de primavera e tudo isso, mas lá está, também eu própria passei o meu processo. E, portanto, reflita, vá pensando e dizer assim, ok, pronto, eu até não gosto, mas vou dar uma chance, que foi o que eu fiz com os roxos. E ao fim deste tempo todo estou agora numa fase em que estou a adquirir mais peças neste tom e confesso-vos que estou a gostar imenso. Portanto, é mais uma vez, é aquela força e aquela coragem que temos que ter de sair um bocadinho da zona de conforto e vamos experimentando. E às vezes quando queremos experimentar se não temos tanta certeza se vamos gostar ou não, podemos optar por coisas mais pequenas, mais simples. Obviamente que, por exemplo, na estação de verão e de primavera temos peças mais pequenas, o investimento não é tão grande e o risco, vamos assim dizer, de investir numa cor que nós nunca usamos, se calhar também é menor em termos de impacto de capital. Mas comece, por exemplo, com uma peça deste género ou até se tiver essa à vontade. Por exemplo, eu tenho um grupinho de amigas em que temos esta à vontade. Olha, deixa-me experimentar, deixa ver se eu gosto dessa cor, deixa ver se eu me vou sentir bem. É também uma forma muito interessante de poder tentar aí sair um bocadinho da zona de conforto. Mas como eu lhe estava a dizer, também eu comecei a apostar nestas cores porque na minha cabeça, não é, por questões culturais, durante anos e anos e anos eu associava o roxo muito à morte, à quaresma, e aquilo não me trazia assim boas sensações, não é? E hoje que estudei muito mais acerca das cores e que entendo muito mais acerca disso,
hoje já tenho uma leitura da cor roxa completamente diferente da que tinha há 20 anos atrás, por exemplo. Portanto, isto é um exercício que nós temos que começar a fazer, porque não basta chegar alguém e dizer assim, não, o roxo é uma cor que te fica linda e maravilhosa. Eu, pelo menos, não tenho essa personalidade de chegar alguém e dizer-se, não, vais ter que usar roxo porque roxo é lindo, fica-te bem e tal, e tal, e tal. Eu sou uma pessoa que quer experimentar, tem que entender o porquê, tem que perceber o impacto que aquilo me vai dar. E então foi isso que eu fiz, não é? A minha personalidade fala primeiro e então eu fui experimentando, mesmo eu sabendo e profissionalmente sabendo que era uma cor que me iria favorecer, e eu passei por este processo de ir testando, até dizer que hoje sinto-me e gosto imenso de ver com a cor roxa. Portanto, a sugestão que eu deixo para esta semana é efetivamente ir lá ao seu guarda-roupa, ir tentando ver o que é que está lá parado e tentar perceber porquê. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem Tu Podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.